Santo dia, meu povo, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria e a unção do Espírito Santo esteja com cada um de nós, esteja com as tuas famílias, com os teus empreendimentos, com a tua comunidade, com a nossa paróquia, com os nossos padres. Amém. 11º domingo do tempo comum. Hoje a liturgia da igreja nos leva à primeira leitura de Êxodo, capítulo 19, do versículo 2 ao versículo 6. A segunda leitura que se encontra na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, do versículo 6 ao 11. E o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 9, do versículo 36 ao 10 e o versículo 8. Meus queridos e queridas, santos e santas de Deus, ao olharmos para a primeira leitura, vemos o zelo e o cuidado do Senhor, que nos leva em suas asas e nos guia. O pedido do Senhor é que observamos a sua aliança e seus mandamentos, e que nos comportamos como povo santo, nação do Senhor, sacerdotes, nação santa. Somos de fato uma nação sacerdotal. Ao sermos batizados, o Padre marca a nossa fronte e nos constitui sacerdotes, profetas e reis. É o nosso munus, é o nosso dever que recebemos no batismo. Muitos dos homens pelos quais o Senhor chama para dedicarem a vida como padres religiosos, algumas mulheres a vida religiosa, freiras, e por aí vai. Almas que Deus chamou a uma vida de divulgadores do reino de Deus. Isso é para todos nós. Divulgadores da misericórdia do Senhor, que cuida do seu povo, como ele vem nos lembrar na primeira leitura, que livrou o seu povo da escravidão do Egito e das nossas mazelas atuais. Cada um de nós somos chamados a honrar a aliança de Deus, a cumprir os seus mandamentos. Mas se falharmos, lembramos da segunda leitura, que irá nos dizer na carta de São Paulo aos Romanos que somos reconciliados através do sangue de Cristo, através da fé em nosso Senhor, através da confissão. Temos a graça de recomeçar quando, infelizmente, na nossa fragilidade, vacilamos em alguns dos mandamentos, não amamos o próximo, não amamos a Deus, não nos amamos. E porque não nos amamos e não amamos a Deus, pecamos. Rompemos com a aliança. Mas aí recordamos da grande misericórdia do Senhor, dessa carta de São Paulo aos Romanos, que nos reconcilia, nos diz que há reconciliação, que somos reconciliados. Que Cristo morreu por nós enquanto ainda éramos pecadores. Mas agora, após a morte e ressurreição de nosso Senhor, temos a fonte da misericórdia, o coração amorosíssimo, amoroso de nosso Senhor e ciumento de nosso Senhor, que quer derramar em nós a sua misericórdia. E aí adentramos ao amor de Jesus por nós, demonstrado nesse Evangelho de Mateus, capítulo 9, do versículo 36 ao 10 e o versículo 8. Vemos que o Senhor vê grande multidão e sente compaixão, pois estão como ovelhas sem pastor. Povo de Deus, eu e você muitas das vezes estamos sem orientação de como sermos de Deus, de como sermos fiéis. Às vezes não sabemos o que é o pecado, por que e como somos salvos, por que a porta é estreita e poucos são que caminham no caminho do Senhor. Tantas são as coisas que precisamos aprender e sermos fiéis, sermos guiados, pastoreados por verdadeiros discípulos de Jesus. Diante dessa necessidade, o Senhor vem convidando ao longo dos séculos de sua santa igreja, homens a serem imitadores no seu sacerdócio, ele que é o sumo sacerdote. E aí vem a vocação sacerdotal, ministerial, seguindo os passos de Jesus, o único sacerdote. O Senhor chama a cada um para a sua vocação, chama pelo nome, chama para conhecer-se a si mesmo e conhecer o amor de Deus. Então o Senhor dá o nome dos 12 primeiros. Simão, Pedro,
André, irmão de Pedro, Tiago, João e por assim diante. Cada um de nós para trabalharmos na vinha. A messe é grande, os operários são poucos. E Jesus nos convida a pedir operários. Será que eu e você estamos rezando pelas vocações? Apoiando as vocações? Olhando para um jovem que está ali dedicado na igreja e dizendo, olha, você tem cara de padre. Às vezes o ato, geralmente as queridas senhoras da igreja falam isso, e às vezes o ato de falar isso reacende o coração daquele jovem, um chamado que o Senhor já o chamava, porque o conhecia desde o ventre de sua mãe. E aí o Senhor encontra um coração que corresponde ao amor do Senhor, doando totalmente sua vida a Deus em favor dos homens também. Pois o Senhor quis contar com homens para seguirem o seu sagrado coração e serem ministros ordenados, para atender às necessidades espirituais do povo. A confissão, a Eucaristia, o batismo, o sacramento do matrimônio e tantos outros sacramentos, a Santa Missa, né, a nossa maior oração, que vem pelo poder e ação de Deus, do seu Espírito Santo, através de homens, que tem um tesouro que é a vocação, em vasos de barro, que precisam da minha e da sua oração e do incentivo de cada paroquiano, de cada comunidade, para que possam um dia curar a lepra do pecado no irmão, para que possam orientar o irmão a perdoar. Todas as pessoas sofrem com a falta do perdão. Que possam exorcizar os demônios que ainda assim, meu irmão, minha irmã, meu santo e santo de Deus, ainda assim atormentam a tantos. O demônio da luxúria, do prazer da carne, das orgias, das bebedeiras, que incentivam essas práticas. O demônio que incentiva a pornografia, a destruição das crianças e dos jovens. As famílias com o mal do adultério, da traição. O Senhor hoje nos convida a rezar pelas vocações, a entender que Ele está no controle, que Ele cuida do seu povo, que Ele manda santos pastores ao seu povo. Que possamos tomar posse dos chamados de Deus, seja ele qual for, em nossas vidas. Porque a igreja necessita de catequistas, de padres, de freiras, de leigos consagrados, da vocação leiga. Às vezes você não foi vocacionado a ser padre, ser irmã, nem a casar, mas o Senhor te chama a ser sal e luz na sociedade, na igreja, sendo casto, consagrando a sua castidade e vivendo uma vida de doação. Para que possamos juntos sermos anunciadores de Cristo a todos que estão perdidos, como diz a palavra, que o Senhor mandou primeiro aos perdidos da casa de Israel. Talvez na sua casa há pessoas perdidas, talvez na sua comunidade há pessoas perdidas, e o Senhor quer contar com você para anunciar a alegria de Jesus. Então que possamos ser disponíveis ao reino de Deus, rezar pelas vocações, pelos seminaristas, pelos vocacionados e evangelizar segundo a vocação que o Senhor te chama e me chama. Deus nos abençoe. O convite e a tarefa de hoje é que rezamos pelos nossos padres, pelos nossos bispos, pela Santa Igreja, pelos seminaristas e vocacionados ao sacerdócio, à vida religiosa e à vida matrimonial. Que sejamos fiéis. Que o Senhor, que é a nossa alegria, que o Espírito Santo de Deus que vem nos iluminar, nos abençoe e nos guarde sempre. Que nesse momento você possa, de fato, fazer uma prece ao Senhor, agradecendo e louvando ao Senhor por ter dado os nossos padres, os nossos bispos, a Santa Igreja, e pedindo ao Senhor que mande mais operários à messe. Amém. Deus nos abençoe. Que Nossa Senhora nos acompanhe, nos guarde e interceda por nós.